Eu também sinto dor. O Cristo que eu adoro, na cruz do Calvário, ele gritou, Deus meu, por que me desamparaste? Então a gente sente dor, a gente não é acima do bem e do mal. A gente pisa na bola, erra, mas, cara, Deus dá uma ajuda pra gente que é incrível. E como é que tu enxerga as pessoas que não têm essa mesma crença, essa mesma fé que você tem? Qual que é a tua... tu é esses cara que para e prega e tudo mais, ou você tem uma visão diferente de como isso aí funciona? Não, eu sou um cara que prega porque eu estou pregando aqui, de certa forma. Quando eu estou falando da minha fé, eu estou pregando. Só que existe a diferença. Deus pediu para eu ser diferente, não para eu ser chato. Pois é. Você entendeu? Tem uma diferença entre ser diferente e ser chato. Porque quando você é diferente, mas de um jeito legal, ó, se ele chegou aqui, tem bebida ali, tem um barman, e você já falou assim, tem bebida não alcoólica, quer dizer, ficou registrado para você que eu não bebo. Mas não foi de um jeito enjoado. Se fosse de um jeito enjoado, você não me chamava aqui de novo. Verdade, não. Você tá entendendo? Tem nada a ver. E o maior BO que deu, Rato, da outra vez que eu vi aqui, foi que eu falei uma frase, cara, que deu um BO, porque eu falei o seguinte, o céu que eu acredito, eu abro espaço para encontrar um ateu ali. Pô, cara, mas teve uns crentes que me encheram para assim, calma, porque tem que aceitar Jesus como salvador pessoal. Meu irmão, eu sei disso. Mas a questão que eu quero levar é o seguinte, quem me garante que aquele ateu é ateu porque ele realmente está rejeitando Deus ou ele está rejeitando a caricatura de Deus que eu apresentei para ele? É isso que eu ia te perguntar. Exatamente. Eu só tô escutando. Quem sou eu para julgar? Você entendeu? É lógico, pela Bíblia, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu sei disso. Porque, tipo... Mas, pô, eu não posso julgar ninguém. Qual é a definição real do ateu? Por exemplo, ateu é aquele que não acredita em Jesus Cristo ou em alguma religião? Ou ateu é... Então, é interpretação. É interpretação. Eu vou falar, no meu caso, será que eu sou ateu? Tipo, não é porque eu não acredite na figura de Jesus Cristo, mas eu acredito que tem alguma coisa. Até se duvidar o ar que a gente respira... Valeu, viu? Aí, galera, ó, sem álcool, viu? Aí, ó. Pô, cadê o pessoal não fala, porra, tem que falar do Flow e encheu a cara. Eu não ganhei a camisa da Insider. É que pra você tem que basicamente dizer pra ele o que você quer. Algo sem álcool. Ó, já converti um. Já converti um. Não, mas aí, não, cara, eu não bebo desde nunca. Eu acho que eu Aliás, nunca bebi. antes, só vou falar uma coisa. Tem uma frase do rabino Harold Kushner, que ele diz o seguinte, se um homem não sabe rir de uma boa piada, desconfie da religião dele. Desconfia. E quando ele não tem religião? Aí, meu né? irmão. Pior ainda. Mas pode continuar que eu te Mas interrompi. então, o meu raciocínio é... Eu acredito que, tipo, até o ar que a gente respira pode ser Deus. Tem alguma coisa, Tem. entendeu? O panteísmo, por exemplo, vai para essa área. Mas é o que eu acredito. Eu acredito que tem alguma coisa, mas eu nunca fui tocado significativamente. Você estava falando sobre o lance de publicidade e até a própria religião. Pô, o que acontece? A religião, ela para mim, ela é emocional. Ela toca no ser humano de verdade. E eu já fui um cara que fui para a igreja. Eu me senti tocado nesse sentido, porque é realmente emocionante. A palavra de Jesus Cristo, pra mim, é emocionante. É forte. É forte, cara. Você realmente fica, caraca. Não fica? Quando eu peguei a Bíblia pra ler, eu fiquei. Entendeu? Então, é isso. Por que eu não posso ir pro céu também? Só porque eu não acredito em Jesus Cristo de fato? Mas eu acredito em alguma coisa. Eu só não sei o que eu acredito. Eu vou te... É aí onde eu fico perdido. É sério. Não, claro, eu já você tá entrei sendo numa honesto. linha de pensamento nesse sentido de, tipo, tem coisas que são inexplicáveis. E a gente, na religião, chama de milagre. Eu gosto de falar que é algo que a gente não consegue explicar. Que pode ser milagre. Pra mim, tanto faz, entendeu? Mas eu não consigo explicar. Eu não consigo explicar, às vezes, uma pessoa que está com câncer terminal, que começou a ir à igreja e foi curada daquele câncer. Eu, sinceramente, não consigo. Não consigo explicar. E nem a ciência consegue explicar. Mas a religião consegue explicar? Também não. Entendeu? Mas fala que foi obra de Deus. Sim. Aí a gente tem que tomar cuidado porque nos acusam de falar do Deus das lacunas. Quando não explica, fala que é Deus. Né? Mas, do outro lado, o cara, quando não explica, fala que não é Deus. Eu vou entrar nessa questão do Deus das lacunas e vou responder o seu ponto aí de se eu posso ir para o céu. Qual que é a acusação?
Nós temos vários. David Hume acusava o cristianismo dessa questão do Deus das lacunas. Bertrand Russell, que foi um filósofo também ateu, antirreligioso, falava disso também. Fala dos deuses das lacunas até para explicar o surgimento das religiões. Exatamente. Agora, só que a gente tem que entender uma coisa. Será que é Deus das lacunas? Vejam bem, essa bebida chegou até aqui. Aliás, está muito gostosa, viu? A Laura que escolheu, viu? Olha lá, muito boa. Só que eu não sei o nome dele, do barman que fez. E vamos supor que ele não estivesse... Eu estou olhando ele aqui, o pessoal de casa não está vendo, mas ele está bem atrás da câmera ali. Mas se eu não estivesse vendo, a bebida chegou aqui, é uma questão de lógica. Alguém fez. Alguém fez. Mesmo que eu saia daqui sem ver o cara, falo, pô, alguém fez essa bebida muito legal. Acreditar que essa bebida surgiu no passe de mágica, isso para mim que é ridículo. Foge à regra. Aí, o que acontece? O ateu fala o seguinte, não, quando você não encontra uma causa para o surgimento dessa bebida, você fala que alguém fez. Esse alguém é alguém das lacunas. Não, não é alguém das lacunas, é alguém da lógica. Do nada, nada se faz. Então, quando eu falo assim, alguém fez essa bebida, eu estou apenas seguindo a lógica. Quando o outro, para negar a existência desse alguém, fala, não, essa bebida aqui foi o seguinte, houve uma tempestade de moléculas que se juntaram acidentalmente numa hipótese absurda, e aí montaram a bebida aqui geladinha do jeito que você quer. Pô, caramba, isso aí para mim que esse é que é o ateísmo das lacunas. Você é tão difícil acreditar que alguém fez isso aqui que o cara inventa uma causa para essa bebida muito mais complicada, chata e ilógica do que simplesmente falar, pô, o barman fez. Qual o problema? Mas você viu o barman? Não, não vi. Você sabe o nome dele? Não. Mas pela lógica, um barman fez, porque a bebida não se faz sozinha. O universo teve que ter alguém que fez. Mas aí é falta de conhecimento. Ó, o que acontece? Vamos voltar um pouquinho atrás. Antigamente, no surgimento da pólvora, ninguém sabia o que era pólvora. Então, chamava aqueles de magos e bruxos que usavam a explosão das pólvoras. No caso, se não me engano, era o povo chinês que descobriu a pólvora. Tô viajando aqui agora. Não, parece que sim. A informação que eu tenho são os chineses mesmo. Sim, mas assim, o Oriente Médio não sabia o que era pólvora. Quando começou a surgir pólvora lá, todo mundo achava que aquilo ali era bruxaria, aquilo ali era alguma coisa. Por quê? Porque não sabia explicar. Vamos dizer que futuramente existe uma tecnologia que vai guardar um log e vai saber exatamente de onde veio cada coisa disso daqui. E quando eu falo cada coisa, é a água que fez o gelo, é uma matéria-prima do vidro, é a matéria-prima, de onde saiu isso daqui, qual árvore, quando é que ela nasceu, isso tudo. Então, é falta de conhecimento. A ignorância, às vezes, pode ser uma dádiva. Pô. A gente só tem que entender que tanto eu, quanto o Igor, quanto qualquer um aqui na sala, ainda é ignorante nesse sentido. Não, com certeza. Entendeu? Agora, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Em primeiro lugar, quando você trabalha com método científico, tem o que é a hipótese de trabalho e o que é especulação gratuita. A hipótese de trabalho é a seguinte, pelas evidências que eu tenho hoje, dá para construir tal hipótese de trabalho. Tudo indica que. Então, tem uma lógica. Eu não tenho a resposta final, mas tudo indica que. Não é? É o caso, por exemplo, do presente que a gente ganhou aí dos chineses, né? Apesar de tudo que falam, uns são contra, outros são a favor, mas toda hipótese diz que o melhor, por enquanto, é a vacina. Verdade. Né? Pode ser que amanhã descubram que não tem nada a ver. Já está rolando aí um lance dos remédios e tudo mais. Mas, por enquanto, o que tem é a vacina. É o que a gente tem. É o que a gente tem para trabalhar. E, gente, deixando claro que isso é só um exemplo. O tema não é esse. Tá. Né? Não vamos tornar o exemplo o tema. Porque eu sei que eu falar isso é uma coisa, né? A pessoa ficou e aqui tem uma certa tendência para tornar o exemplo o tema. Exatamente. Então, o que acontece? Mas eu, para poder tirar essa hipótese e trabalhar com outra, eu tenho que ter evidências mais concretas. Até que essas apareçam, eu tenho que trabalhar com isso aqui. Então, até que surja alguma evidência mais forte que hoje não há, vida provém de vida. Até que exista uma evidência mais profunda que me faça mudar de conceito, até hoje eu acredito que do nada, nada se produz. Porque até hoje, é lógico, em termos hipotéticos, vamos pensar aí agora em ficção científica, né? Star Wars. Eu posso criar um filme de Star Wars, mas não, vai que um dia os caras vão descobrir que as estrelas podem ser formadas num buraco negro
Pode ser que os caras possam conseguir sintetizar a matéria-prima da estrela. Pode ser, mas hoje tudo isso é ficção. Ficção. E até hoje, o que eu tenho de concreto? Do nada, nada se produz. O que eu tenho de concreto? Até hoje, o universo teve um começo. Se o universo teve um começo e do nada, nada se produz, então tem que ter alguma coisa que gerou o universo. Porque para eu ficar insistindo que o universo começou sem ter alguém sem tempo que criou o universo, eu tenho que... tempo, ele... Assim, na teoria do Big Bang, o tempo começa no Big Bang. No Big Bang, exatamente. Então, esse ser, vou colocar a palavra ser, que formou o universo, ele tem que ser, em primeiro lugar, ou atemporal, ou ele tem que ter um tempo próprio dele, que não é esse tempo que nós conhecemos. Ele não pode ser, ele tem que ser onipresente, porque ele criou o espaço. Então, ele existe antes do espaço, porque nem o espaço existia. Ele tem que ser inteligente e, quando se fala, proposital, porque as coisas foram criadas com inteligência, ordem e propósito. Você está entendendo? Olha, eu tenho líquido, tenho um rim aqui para filtrar. Ele tem que ter intencionalidade. Bom, existem teorias que, assim, eu não estou... Veja, eu não claro, tô tentando... não, a gente pode discutir. Então, existem teorias que argumentam que todas essas... A perfeição que é, vamos lá, o corpo humano, o jeito que ele funciona redondinho, certinho, elas são fruto, na verdade, de tentativa e erro da natureza ao longo de, bilhões de anos, né? Então, assim, por exemplo, a origem da vida era, na verdade, uma célula que comeu a outra. Comeu não, uma célula meio que botou a outra para dentro e essa de dentro não morreu. E aí começaram a trabalhar juntas, isso foi formando. E aí, por aí, sucessivamente, tudo mais, foram surgindo organismos que fossem multicelulares e tudo mais. E é tanta combinação nisso tudo que dá a entender que foi uma cagada. Foi uma cagada absurda. Cagada muito absurda. Por isso que para mim é mais fácil acreditar em Deus. Porque mesmo questão de tentativa e erro. Se eu tiver aqui uma bolinha, tá bom? Eu tenho uma bolinha. Aliás, eu vou até falar vou dar uma posição matemática para você. Tem um professor falecido lá dos Estados Unidos, matemático, o doutorado dele, PhD. O doutorado dele era em estatística. Probabilística. E ele falou que a chance dessa primeira vida surgir do nada, do acaso, assim como o pessoal fala de tentativa e erro, deveria ser o seguinte: imagina o estado do Texas completamente forrado com moedas de $0,25. A 1 metro. Imagina então o tamanho do estado do Texas, que é grande, com 1 metro de moedas de $0,25. Imagina quantos bilhões de moedas você não teria ali. E no meio dessas moedas, você tem uma única moeda com um X vermelho. Aí você passa de avião no estado do Texas e, aleatoriamente, você cai de paraquedas em qualquer canto, enfia a mão nas moedas e tira uma. Se você tirar aquela com o X, todas as outras serão suas. Essa é a... Isso pode ser considerado um milagre? Para mim é. Porque é mais fácil... Concordo com você. Quantas vezes o camarada vai ficar... E com agravante. E com agravante. Essas tentativas e erros da vida aí tinham que ser uma vez só. Bom, porque se a vida tenta... Se a célula tenta multiplicar e der errado, ela já morre. Se ela morre, não tem vida. Aí tem que recomeçar o processo. E para recomeçar o processo, eu tenho que ter outro milagre do outro processo começar do zero. Assim, eu concordo que são chances, assim, muito insanas, mas tem um argumento que a gente está... Por exemplo, o estado do Texas é o universo inteiro. E até hoje a gente só observou vida na Terra, não observamos vida em mais nenhum lugar. Exatamente, nenhum lugar, verdade. Então assim, a gente é uma moeda de $0,25 com X. Mas só que aí também, se... Comparando, nós somos uma moeda de $0,25 de X, imagina que a gente está uma moeda aqui, mas o espectro de visibilidade dessa moeda é muito pequeno para ela ter a certeza absoluta que não tem nem outra moeda com X no estado todo. Mas, mano, é muito egoísmo pensar assim, sem sacanagem. Sabe por quê? A gente... É questão de a gente não ter conhecimento para ver. O que é a vida? A vida é aquilo que a gente acha que é. É verdade. Isso é verdade. Entendeu? Tipo, de repente tem uma outra forma de vida que a gente não consegue ver. Eu vou dar um exemplo muito grande. Tipo, de repente essa gotícula de água deve ter um universo aqui dentro. Deve, não tem.
Aqui dentro tem o seu tempo rolando também. E eu vou fazer isso aqui agora, ó. Matei todo mundo. Genocida. E tá filmado ainda. Matei todo mundo. Eu tô falando sério. E isso é um pensamento... pensar amplo. Acabei de cometer um genocídio aqui. Se duvidar, eu acabei com a galáxia aqui agora. Em bactérias e fungos e vírus, ele tá certo. É. Agora, cada vez que você alimenta, você tá matando um universo inteiro. No universo inteiro. Agora, só que o nó, aí é um nó pro ateu. Vou te falar por quê. Porque o ateu, para justificar a vida com tudo que ela tem, sem colocar Deus, ele tem que cair para aquele que você falou muito bem. Foi uma chance, um acaso, uma coincidência. Pô, nós somos a única moeda com X. Aí ele fica até confortável. Mas o que já é extremamente impossível de acontecer, que é ter vida aqui, se você coloca a vida no outro planeta, você tem que pegar toda essa problemática, essa dificuldade, essa quase impossibilidade daqui e multiplicar por 2. Quer dizer, então, por um lado, é complicado multiplicar ser por 2 se a gente estiver falando especificamente de um outro planeta. Mas a gente sabe que existem muitos planetas com as mesmas condições da Terra. Exatamente, né? Agora, é por isso que eu falo assim, eu respeito os meus amigos ateus, eu tenho muito ateu que é querido. O meu livro, O Ceticismo da Fé, que eu até depois vou mandar um para você, que eu trouxe outra vez aqui. Presentão. Eu coloquei assim, olha, Betinho, por exemplo, que era ateu, um cara super caridoso. Eu até coloquei uma frase assim, Betinho não acreditava em Deus, mas eu acho que Deus acreditava no Betinho, porque o que aquele cara fez pelo semelhante ali, né? Uhum. E antes que alguém fique mais... Pô, Rodrigo, você tá querendo? Não, eu vou explicar para vocês. Ele falou a questão de Jesus ali. Eu vou colocar... Jesus tem uma pregação muito radical. Rato, eu vou falar com vocês por quê. Jesus foi o único homem que, em sã consciência, declarou ser Deus. Então, o C.S. Lewis... Não sei se foi o único, hein, cara? Em sã consciência. A pessoa tem... porque se os outros caras que declaram ser Deus, eu não sei se eles estão em sã consciência. Aí quando vai ver, o cara tá tentando morder a orelha dele. Exatamente. Não tá 100% ali, entendeu? Tá. Então, o C.S. Lewis dizia o seguinte, ou Jesus era um mentiroso, ou ele era um lunático, ou ele era Deus. As coisas são excludentes. Ou ele era um mentiroso. Se ele era mentiroso, então ele não era lunático, mas também não era Deus. Se ele não era mentiroso... Ou ele era lunático ou era Deus. Se ele não é lunático, ele é Deus. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em grego, vou dar uma mascaradinha aqui, lembra? Já fui professor de grego há muitos anos. Ego eimi re rhodos, realetheia, redzoe. Ele inventou agora. Nada, pode checar lá. Pode checar aí, ó. Eu sou o caminho em grego. Ele não falou sou um dos caminhos, uma das verdades, uma das vidas. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, assim, para eu ser coerente com o evangelho que eu abracei, eu não posso colocar Jesus, Buda, Maomé, Ananda Maimá, Mahatma Gandhi e outros mais no pé de igualdade. Jesus é o redentor da humanidade. E a única chance que vocês têm, e eu tenho de sermos salvos, é através do mérito de Cristo na cruz do Calvário. Agora vamos colocar uma notinha de rodapé. A pergunta que a gente faz, tá, e aqueles que nunca ouviram falar de Jesus? Os índios, aqueles povos que nasceram, cresceram e morreram sem nunca ouvir. Não é? Aí que entra a minha frase, que causou tanta comoção do outro lado, que eu falo que eu estou esperando até encontrar um ateu no céu. É porque muita gente... Deus vai julgar as pessoas pelo grau da verdade que chegou ao coração dele. E esse chegou ao coração dele, vale para você, vale para o outro. Como eu falei, quem me garante que às vezes, não estou julgando, você nunca mais pisou numa igreja por causa de uma coisa lá que te magoou? Você está entendendo? Às vezes, assim, a minha vida é a única Bíblia que muita gente está lendo lá fora. Então eu digo assim, mesmo aquele que é salvo sem conhecer Jesus, ele foi salvo por Jesus. Você entendeu? É radical a coisa, é radical. E aí vem uma frase do C.S. Lewis, que ele era um intelectual, o autor das Crônicas de Nárnia, que ele falava assim, olha, você pode até rejeitar Jesus, você pode até cuspir nele, mas não adianta pegar o que ele falou, achar bonitinho e negar quem ele disse que era. Você está entendendo? Não adianta você falar que é bonitinho o que ele falou, mas negar o que ele era, porque o que ele era é tão forte que está ligado ao que ele falou. E eu falo com vocês sem medo de ser feliz. E eu acho que é até interessante, Igor, é outro milagre. Eu tenho ido em muito podcast que não tem nada a ver com a igreja.
E aí, permita-me dar o meu testemunho, eu acho que é Deus que está abrindo a oportunidade, porque quantas milhares de pessoas não estão vendo a gente aqui agora? Eu não estou enfiando religião goela abaixo de ninguém. Se você nunca se tornar adventista, se você quiser ser um adventista, que é a minha igreja, na outra casa que vocês tinham lá, tem uma igreja em frente. Cara, e como esse cara é famoso, mané. Porque eu vou te falar, depois desse dia que ele foi lá no outro estúdio lá, nossa, a gente passava lá, tava tendo os caras do Adventista, tava tendo algum culto, alguma coisa. É que era em frente, né? Aí, pô, vi aí o Rodrigo e tal, não sei o quê, foi legal pra caramba. Eu fiquei, pô, caraca. Agora, é lógico, quando a gente tá numa igreja, é igual o jogador de futebol, você quer os melhores pro seu time. Se eu falar assim, pô, não queria que vocês fossem adventistas, pô, ia ser legal. Mas eu não tô falando que você precisa ser adventista para ir pro céu. Você entendeu a diferença? Entendeu a diferença? Eu queria, como na pelada ali, né, eu quero aquele ali, que ele é zagueiro. Então é óbvio que a gente prega, a gente convida as pessoas para a igreja e tudo. Eu não sabia que era assim. A gente convida. Convida por quê? Mas vou te falar por que a gente convida. Quando a coisa é boa, você passa para frente. Quando eu cheguei aqui, eu ouvi vocês batendo papo sobre o joguinho. Eu não entendo a metade que vocês estão falando, porque eu sou da velha guarda, né? Mas assim, pô, cara, esse joguinho aqui é sinistro demais. Pô, você tem que ir lá, você tem que coisar. Você, quando vê um negócio que é muito legal, você não guarda para si. Você chega e comenta. E é interessante que você até gosta que as outras pessoas gostem mais ou menos daquela coisa. Tem papo, tem tudo. Então, a religião tem esse aspecto social. O problema que eu tenho que admitir é que muita gente confunde isso com ser chato. E enfia a goela abaixo. E não foi isso que Jesus ensinou, gente. Jesus não ensinou a enfiar a religião goela abaixo. Não está no evangelho isso. Jesus é um camarada que ele elogiou a fé. É isso aí que quebra a perna de muito crente. Jesus elogiou a fé de um soldado romano que o cara era certamente um idólatra. E Jesus falou assim, em Israel eu não encontrei fé como esse homem. Tinha uma mulher sírio-fenícia, cananeia, que até coloca cananeia, que era assim, o oposto do que o judeu devia ser. Jesus falou o seguinte, essa mulher tem uma fé que eu queria encontrar em Israel. Você está entendendo? Então, assim, eu não vou afirmar se existe vida inteligente em outros planetas, mas existe vida espiritual fora da minha religião. Também acho, né? Porque... Não, mas para muitas pessoas, isso assim, o céu vai ser só ele e os dele. Tem até uma sketch do Porta do Fundos que, tipo, é famosíssima. Que é o cara falando assim, pô, cheguei aqui, aí tem um Deus que tem fala... Tem um Deus lá. Pô, então, tu não vai pro céu. Tu não vai pro céu. Porque, pô, eu quero o verdadeiro Deus, quero lá de uma ilhazinha de não sei onde. É muito bom Então, pronto, essa que o pessoal não entende. O Deus que eu acredito... Ele sabe, porque Paulo, na Bíblia, Paulo fala, aqueles que não conheceram a lei, referindo-se à revelação de Deus, eles se fizeram de leis para si mesmos. E Deus os revelou. Então, assim, eu tenho que ser fiel àquilo que eu acredito de Deus. A única coisa que eu falo para você, Rato, aquele dia a gente conversou até sobre isso também, assim, se você já tem uma ideia que tem uma mente superior, comece a buscar isso. E vocês vão ver, gente, que vale a pena. Aí é igual essa bebida aqui. Gente, galera, de novo, cara, eu vou querer mais um. Esse aqui não deixa bêbado mesmo. É muito gostoso. Parece que é abacaxi, tem alguma coisa aqui. O que mais? Gengibre, mas nem parece. É bom para garganta. Só que isso aqui é tão gostoso, você está assistindo em casa, que não adianta, por mais que eu descreva para você o copo, você não vai entender. O único jeito que você tem de ter a degustação que eu estou tendo é vindo aqui experimentando. Mas futuramente, possivelmente, vai poder entender. Exatamente. Mas depois que... Porque vai ter uma tecnologia que ele vai falar, eu quero isso daqui também. Eu penso muito no futuro. Alguém falou comigo, eu não sei se é mito, se for, vou pagar um mico no ar aqui. Mico, aqui se faz o que se paga, né? De aplicativo de cheiro. Sim, já tem companhia de perfume, aplicativo de cheiro. Já vi, já. Tem até a construção de um totem que você, em vez de, testar a fragrância, você vai lá, aperta o botãozinho da fragrância e ela sai pra você, entendeu? Bom, existem brinquedos na Disney que fazem tudo isso daí, né? Então. Só basta. Mas aí tá ali o negócio, né? Agora, o aplicativo que você tá no celular e que você sentiu o cheiro... é um pouco... Não deve ser, não deve ser nesse celular. O aplicativo não sai. Não sai. Experimente. Mais ou menos... Aí você vai saber o que você tá usando uma analogia para explicar como é conhecer a tua fé. Exatamente. Como é conhecer a Deus. E esse conhecer a Deus não é um conhecimento interessante. Eu tenho um doutorado em teologia. E eu tenho um doutorado em arqueologia. Que, na minha opinião, a gente já conversou isso antes, é muito maluco. Só que olha que interessante. Na arqueologia eu posso falar que eu sou especialista. Em Deus, não. Percebeu? Por quê? Porque a gente não conhece Deus mesmo, Exatamente, né? é porque ele é tão supremo.
Santo Tomás de Aquino dizia que a teologia só falou do que Deus não é, porque o que ele é em essência está acima do nosso cabedal. Gente, vamos analisar um pouquinho. Mas calma aí, você é especialista na palavra de Deus. Sim, na palavra de Deus. É porque tem toda uma visão, Claro. ao meu ver, desculpa a ignorância, Não, tá inclusive, certo. de o que é mais importante nesse sentido. É as pessoas acreditarem na palavra de Deus ou acreditarem em Deus? Porque são coisas diferentes. São coisas diferentes. E tem gente que não consegue enxergar essa diferença. Mas, de repente, Deus pode ser... Eu já ouvi muita gente falar isso. Deus pode ser uma criança que está brincando aqui na Terra, de formiguinha. E, de repente, a palavra de Deus pode ser só um livrinho que ele jogou ali. Por isso Entendeu? que eu comecei a minha fé o seguinte, questionando. Será que esse livro é a palavra de Deus mesmo? Até o seu doutorado. Doutorado é a arte de questionar. É, questionar, com certeza. Aliás, esse livro que eu vou mandar para você também aqui, O Ceticismo da Fé, o título já diz, O Ceticismo da Fé. Foi o ceticismo que me levou a crer. Você está entendendo? Por causa da lógica. Agora, uma coisa importante a ser colocada aqui, eu posso, realmente, em termos bíblicos, eu tenho um conhecimento mais técnico, porque eu leio as línguas originais da Bíblia, eu faço as escavações, a gente pode falar um pouquinho sobre isso também, que eu sei que você ia perguntar, né? A gente interrompeu. Faço as escavações, eu conheço o contexto histórico da vida de Jesus, o que estava acontecendo na época, beleza, tudo mais. Sobre o Salmo 23, que você falou, tudo, beleza. Agora, a partir do momento que, por causa desse conhecimento técnico, eu começo a me sentir superior a vocês dois aqui e falo assim, não discuta Deus comigo não, porque eu sou especialista em Deus. Aí eu me lasquei. Porque eu estou indo errado. E muitos líderes religiosos se consideram especialistas em Deus, eles têm a chave do céu e o pessoal segue. E se aquele camarada mandar beber água do vaso, o cara bebe porque o sujeito mandou. Isso é perigoso. E se eu acredito, como acredito, no juízo final, meu amigo, eu tenho que tomar muito cuidado, porque se eu, com o conhecimento teológico que eu tenho, levar pessoas para o erro ou para a ganância ou querer tirar proveito daquilo para manipular as massas, eu vou conseguir ter um sucesso aqui. Mas o fogo depois vai cair sobre mim. Porra, e como é que é para você? Porque assim, cara, eu tenho exatamente essa impressão de muitos líderes religiosos. Eu não vou nem falar de muitos, mas de líderes religiosos muito famosos, que arrebanham muita gente, cara. Como é que é enxergar isso daí? Como é que é olhar para isso e perceber essa realidade, cara? Porque a sensação que eu tenho é que... E é só uma sensação, mas eu não consigo sentir muita honestidade em vários desses caras, sabe? Pelas atitudes, pelo como eles demonstram a própria fé, sabe? O que eles fazem com que eles têm disponível para eles aqui na Terra, não depõe muito a favor do que eles estão pregando, sabe? É meio o contrário. E isso me assusta um pouco, assim, me deixa um pouco triste. A palavra é triste. Porque eu tô vendo muitas pessoas que estão realmente de coração aberto para uma ideia, que estão sendo absurdamente enganadas. Se você fica triste, imagina eu, que fico às vezes assim... Não sou melhor do que ninguém, eu tenho meus defeitos, viu, Igor? E peço a Deus todo dia misericórdia, minha esposa é testemunho disso, para não deixar que o Rodrigo... Porque às vezes a única coisa que vai conhecer de minha religião sou eu. Você está entendendo? É verdade. De Deus sou eu. E às vezes, pô, que decepção. E tem um detalhe. Quando aparece um cara aí, sei lá, na mídia, às vezes tem um ator aí, que o cara foi flagrado no motel com a menina aí, menor, dá um rumor assim, o pessoal cancela e tudo, mas o pessoal não está muito aí para a vida do cara, não. Agora, quando é um líder religioso, pô, o negócio pega muito melhor. Por quê? Você está esperando do cara... E Jesus, uma vez... fez uma parábola interessante. Ele amaldiçoou uma figueira, porque tinha um lance na época de... quase um psicodrama. Quando você queria ensinar alguma coisa, no Oriente Médio tinha muito isso. Você tomava uma atitude que causava um escândalo. Ou era uma atitude tão estranha que não precisava nem explicar, todo mundo entendia. Por exemplo, o rato é meu amigo, passa ali, aquela coisa toda, mas ele pega e me trai. Eu pego assim, olha, a nossa amizade, e rasgo a minha blusa. Não precisa explicar, todo mundo entendeu. Ou então, uma atitude, vai assim, peraí, por que você está fazendo isso? Vamos supor que ele pega o copo aqui, eu derramo aqui. Por que você derramou a água aí? E a partir daquela situação inusitada, eu tiro uma parábola. Então, Jesus um dia falou assim, vamos pegar figo ali naquela figueira. Aí, quando ele foi lá pegar a figueira não tinha figo, apesar de estar cheio de flores.
Aí Jesus amaldiçoou a figueira. No outro dia eles passaram, a figueira estava murcha. Eles falaram, Senhor, só amaldiçoou a figueira? Ele falou, sim, porque assim eu amaldiçoo a árvore que não dá fruto. Jesus não amaldiçoou a figueira porque ela não deu fruto. Ele amaldiçoou a figueira porque ela aparentava dar fruto e não deu. Entendeu o lance? Que ela estava cheia de flores. Ele usou aquilo para ilustrar. Então, quando as pessoas estão ouvindo que, pô, o Rodrigo é um religioso, crê em Deus na Bíblia, eles já estão esperando algo espiritual de mim. A figueira. Se eu não der frutos, Deus vai me amaldiçoar. Isso é muito sério. Agora, por outro lado... Está na Bíblia? Está na Bíblia, está no Evangelho. Caraca, e quem é estéreo? Oi? E quem é não, estéreo? Não, mas ali foi uma parábola... foi uma parábola que Jesus usou para falar... Já estou aplicando em outras coisas, desculpa. Exatamente. Não. Ali ele ilustrou os líderes que aparentam dar fruto e não dão. Entendi. Entendeu? Tanto é que a figueira estava cheia né, nesse sentido ali. Então ele usou para dar uma lição. O papel da figueira ali era dar fruto e não está dando... Exatamente, ela não está dando. E ele aparentava dar, porque ela estava toda cheia de flor. Uhum. Agora, o lance é o seguinte, tem uma coisa também que a gente tem que tomar cuidado. Vou dar alguns exemplos para vocês. Quando a gente está num determinado clube, todos nós temos o nosso nicho. Você se conversa mais com os pares, com pessoas que pensam como você e tudo mais e tal. A gente tende, às vezes, a demonizar outros grupos, principalmente pelos estereótipos que são criados. Por exemplo, no futebol, às vezes o camarada ele é tão fanático para um time que ele já pensa